prezados alunos, sejam todos bem-vindos a mais um seminário do IPTEC, o Instituto de Pesquisa, Educação e Tecnologia, vinculado à Universidade Católica de Petrópolis. Hoje, o seminário, nós vamos tratar da inspeção NR13 através do Sistema Próprio de Inspeção de Equipamentos, tá? O SPI, que é chamado de Sistema Próprio de Inspeção. O IPTEC tem diversos cursos de pós-graduação, das engenharias e gestão da qualidade, a parte administrativa, financeira, parte de SMS, e na Universidade Católica de Petrópolis também temos o IPTEC lá, o IPTEC aqui no Rio, e IPTEC também em Macaé. Temos em outras localidades pelo Brasil. Hoje, o seminário, nós vamos tratar dos pontos dentro da norma NR13, que é uma norma regulamentadora junto ao Ministério do Trabalho, e a N13 ela aborda a inspeção para avaliação da integridade de vasos de pressão, caldeiras, tubulações e tanques, tá? E essas tubulações, claro, dependendo do fluido e aqui equipamento que está ligado. Então, vocês anotem as perguntas de vocês e no final do seminário eu faço a abertura para perguntas e aí vocês façam as perguntas de vocês para a gente poder evoluir na apresentação, tá? E até porque alguns dos questionamentos podem estar explicados, exemplificados durante o seminário. Primeiro, nós vamos falar do histórico da NR13, o porquê que essa norma foi criada em função, de problemas, de acidentes, para proteger o trabalhador, para fazer com que as empresas cumpram os requisitos normativos na fabricação desses equipamentos, caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques, onde toda a parte de inspeção junto ao projeto desses equipamentos deve estar em dia. Essa inspeção feita antes, durante e após a fabricação e também periodicamente durante o funcionamento, durante o histórico do ativo, desses equipamentos que eu falei, durante a produção. Então, a inspeção é a única maneira de eu avaliar a integridade do equipamento, como medição da espessura de uma chapa, de um tubo, a inspeção de medição de espessura do tanque, da chapa do tanque ou dos tubos de uma caldeira, da própria caldeira em si, ou de um vaso de pressão. Além de medição de espessura, nós temos os demais ensaios não destrutivos e o teste de estanqueidade e teste hidrostático. O teste hidrostático, é claro que ele é um teste feito na fábrica, mas se você abre o equipamento, se você faz um projeto de alteração e reparo, um PAR, você tem que fazer um novo teste hidrostático para revalidar o teste hidrostático da fábrica. Então, estou dando aqui no histórico o que nós devemos fazer, que está de acordo com a norma, pegar a norma, baixar no site do Ministério do Trabalho. A última revisão da norma foi 2022, ela está na iminência de ter uma nova versão atualizada, porém, você usando a norma NR13, claro, o importante é a última revisão, mas o importante é usar a norma e estar acreditado conforme o ano da revisão a qual você está referenciando. Então, em função dessa necessidade para proteger o trabalhador, foi criada a norma NR13. Quais são os requisitos para a implantação do sistema próprio de inspeção de equipamentos? O requisito é você cumprir legalmente a rastreabilidade da inspeção e do equipamento, sabendo que ali os profissionais de inspeção são profissionais certificados por organismos credenciados, que são os birôs credenciados aos birôs nacionais e internacionais. Claro, se a norma é nacional, credenciado a um birô nacional. Então, por exemplo, o inspetor de solda tem que estar credenciado pela FBTS ou pelo Senai, sem problema. Ele tem um registro em validade. Inspetor de solda nível 2, idem, tem que estar habilitado pelo birô
certificado para que possa ter um sistema próprio de inspeção, né? Mas eu não tenho sistema próprio de inspeção. Eu contrato uma empresa terceirizada. Essa empresa terceirizada tem que cumprir os mesmos requisitos. A diferença é que, se você tem um serviço próprio, então, estamos aqui no histórico NR13, requisitos para implantação do SPI, né? Então, eu vou verificando aqui se o slide está passando. O SPI, o Sistema Próprio de Inspeção, como já diz o nome, é próprio, então é da empresa. Isso sendo próprio, permite o quê? Ter o dobro do período de inspeções, entre inspeções, né? Então, por exemplo, eu contrato lá um inspetor nível 1 de solda para fazer a medição de espessura e para fazer o ensaio visual de solda, o acompanhamento de soldagem, e ele vai emitir relatórios. E esse inspetor é terceirizado de uma empresa ou é um PJ que presta serviço sem ser da própria empresa, tá? Sem ser um inspetor pertencente à empresa. Então, se ele presta um serviço localizado, ele não faz parte do SPI. Mas se a empresa faz um contrato com ele e ele passa a ser um funcionário, tudo bem, mesmo terceirizado, mas ele contrato com a empresa, que é a dona do equipamento, que vai sofrer a inspeção NR13, esse profissional vai fazer parte do SPI. E o SPI, o serviço próprio, como já diz o nome, de inspeção, é o que me permite eu dobrar o tempo entre inspeções. Então, se eu contratar simplesmente o inspetor PJ para um serviço localizado, eu vou ter, sei lá, 2 anos entre as inspeções de uma caldeira. E quando eu tenho o SPI, porque eu já tenho um contrato, esse inspetor, ele trabalha para a minha empresa direto o ano todo, aí esse intervalo entre inspeções dobra e passa a ser 4 anos. Porque eu caracterizo para o Ministério do Trabalho que eu tenho um inspetor com dedicação exclusiva e que ele trabalha para a inspeção do equipamento, não só nas inspeções periódicas, mas também para fazer as inspeções de verificação aleatória, que a norma admira isso. Então, se eu tenho um SPI, eu posso a qualquer momento fazer uma inspeção no equipamento, por exemplo, quando uma válvula de alívio e pressão ela foi utilizada. Então, ela entrou para salvar o sistema. Quando isso acontece, eu posso revalidar a inspeção periódica através do meu SPI. E o que eu dei de exemplo do inspetor nível 1, eu falo também de solda, né? Eu falo para o inspetor nível 2 de solda, porque existem os casos, eu tenho um PAR, um procedimento de alteração e reparo, e eu preciso emitir um procedimento de soldagem, uma especificação de procedimento de soldagem, uma EPS, uma REQPS, aí que entra o inspetor de solda nível 2. Eu preciso fazer um plano de soldagem, eu preciso qualificar um soldador, então, o nível 2 tem que estar acompanhando. Ele é próprio da empresa? Beleza. Então, eu posso permitir, através da norma, dobrar o período entre inspeções periódicas. E assim vale também para o inspetor de pintura, para o inspetor de ensaio de líquido penetrante, partícula magnética, todos eles certificados por órgãos vinculados aos birôs, né? Então, o inspetor de pintura tem que ter certificação Abraco ou NACE, que a NR13 já está reconhecendo as certificações internacionais. O inspetor de solda, ele é nível 1 de solda, SNQC, não importa se é Senai ou FBTS, o Biro. Ok, perfeito. Mas eu tenho CESUIP, que é a certificação internacional de inspetor. Então, tudo depende do seu cliente, né? E de como é feita a tratativa da NR13. Por quê? Porque é o PLH, o profissional legalmente habilitado, que é um engenheiro mecânico com CREA ativo, o grande responsável pela NR13. Ele vai fazer análise do prontuário, ele vai recolher todas essas evidências das inspeções e vai montar os requisitos para a implantação do SPI, que é o item 3. A efetividade do SPI é isso, todo o exemplo que eu dei. Quais são as vantagens? Quais são as aplicações? Nós vamos entrar no conteúdo. E as considerações finais com as referências bibliográficas. Tá?
Histórico. Como eu falei para vocês, tudo começou em 1978, tá? Por uma necessidade de definir regras claras para a operação de vasos de pressão, caldeiras e sistemas de tubulação, assegurando assim a integridade dos trabalhadores e também a preservação do patrimônio da empresa. Então, antes de você ter a preservação do patrimônio, essa norma foi criada para proteger o trabalhador. Isso por quê, pessoal? Porque muitos acidentes aconteceram com morte, com perdas fatais aí, vidas, em acidentes com caldeiras, com vasos de pressão, com trocadores de calor, né? Por falhas nas inspeções e no próprio projeto. Então, o PLH, o profissional legalmente habilitado, ele analisa o projeto lá daquele vaso, antes dele entrar em operação. Ele tem que reconstituir o prontuário, muitas das vezes, quando não existe um projeto. Então, ele tem que fazer a análise de todas as intervenções que aconteceram naquele vaso ou naquele equipamento, quais foram os procedimentos de alteração ou plano de alteração e reparo, projeto de alteração e reparo. Olha, teve um reparo num bocal do vaso, teve a troca de uma boca de visita, teve uma recomposição de uma parte da parede do vaso que houve uma redução de espessura, além do limite mínimo do projeto. O projeto diz lá a espessura mínima do vaso, né, 8 milímetros. Ah, mas na inspeção periódica, medição de espessura, encontramos 6. Então, aquela área mapeada onde está com 6, vai ter que trocar aquela chapa. Então, dependendo do projeto do vaso, ASME 8, divisão 1 ou divisão 2, permite a troca da chapa do costado do vaso ou não? Então, temos que analisar o projeto, ver se é possível, né, e fazer o projeto de alteração e reparo, onde o engenheiro mecânico assina, ele é claro, porque ele acompanha tudo, e os inspetores realizam todas as inspeções com o plano de inspeção e teste, o PIT. Tá? O PIT tem que ser elaborado para poder, não só na fabricação do vaso, mas também para o projeto de alteração e reparo. Em 1994 foi criada a tripartite. Então, em 1994 foi criado o SPI para poder o Inmetro, né, certificar que a empresa que tem o SPI, através da auditoria, da apresentação da documentação, dos inspetores são próprios, são certificados, têm evidências da certificação, estão em dia com a validade. Então, com isso, eu consigo validar aquela empresa com SPI. E ela pode continuar com o tempo dobrado entre inspeções que está dentro da norma. NR13 lá, de acordo com caldeira, ou vaso de pressão, ou tubulações que trabalham com fluidos inflamáveis e combustíveis, gás natural, petróleo, gasolina, derivados, né? Propano, polipropileno e esses produtos combustíveis e inflamáveis. Já em depois de 94, em 2011, a Comissão Nacional Tripartite, da NR13, ela começou a fazer a fiscalização da implantação do SPI nas empresas. Então, sua empresa pode ser auditada a qualquer momento pelo Ministério do Trabalho, com foco, né, pelo auditor de NR13, com foco nessa comissão tripartite, para ver se tem o SPI, se a certificação está em dia, se os prontuários estão adequados para o histórico do vaso, né? Toda intervenção no vaso ou nos equipamentos da NR13 tem que estar registrado no prontuário, né? O livro de registros também tem que estar evidenciado quando que foi, qual é a etiqueta de entrada, qual o número de rastreabilidade, quem é o fabricante, qual o ano de fabricação do vaso. Todo o databook de fabricação do vaso tem que estar em anexo para consulta também do Ministério do Trabalho, do Fiscal do Trabalho. Já em 2018, né, a NR13 ela fez a consideração das atividades, instalações ou equipamentos empregados sem estar condicionada a setores ou atividades econômicos específicos. Ou seja,
a auditoria, a fiscalização do Ministério do Trabalho pode ser para qualquer empresa. E não necessariamente só quem fabrica vaso, quem fabrica vaso de pressão, quem fabrica tanques, né, e tubulações. Não, pode ser o cliente que usa lá a caldeira, o vaso de pressão. Então, ele tem que estar com os prontuários em dia da NR13, com os livros de registros de todas as intervenções naqueles equipamentos, assinados pelo profissional legalmente habilitado, tem que ser um engenheiro mecânico com CREA-ATIL, ele é o responsável pela NR13 e ele é o responsável por manter o prontuário com todas as evidências de todas as intervenções, de todas as inspeções realizadas por SPI ou não, por serviço externo, tá? E cumprir os prazos estipulados por norma, ok? Após 42 anos de existência, a NR13 passou por 8 processos de revisão e teve seu título alterado várias vezes, né? Vamos dizer, algumas não, antes tubulações não faziam parte. Em 2012, já passou, 2022, passou a fazer parte. Antes era só caldeira e vaso de pressão, depois os tanques foram incluídos e agora as tubulações. Então, aqui um trecho da norma, né? A última revisão, 2022, caldeira, vaso de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, o processo Ministério do Trabalho, onde homologou em 4 de julho de 2022. Então, é lei e a empresa que não cumpre a NR13 de acordo com o Ministério do Trabalho, ela pode ser fechada, tá? E paralisada todas as ações perante a esses equipamentos que estão lá operando na referida empresa. Tá, ok? A norma regulamentadora ela passa a vigorar a partir dessa data, né, que foi 4 de julho de 2022, e os anexos todos envolvidos na norma. Então, é uma norma que você deve baixar sempre no site do Ministério do Trabalho, é gratuito, e você tem que ter a prática dessa norma, a cada linha, cada vírgula, pelo PLH, com toda a documentação existente e todos os ensaios, todas as inspeções, todos os relatórios, né, com total transparência, ética e idoneidade para apresentação, caso o Ministério do Trabalho vá auditar a sua empresa. E mais do que isso, né, nós não estamos preocupados com a auditoria do Ministério do Trabalho. Nós estamos preocupados com a segurança do trabalhador. O objetivo dessa norma é a segurança do trabalho. É a segurança do trabalhador, que é o operador da caldeira, que é o técnico lá que faz a manutenção da válvula mecânica, né? O mecânico que faz a troca da válvula de alívio e pressão, a PSV, é o eletricista que faz a verificação de toda o DCBI para o controle na sala de processo, né? No Centro de Comando Operacional, no CCO, é o técnico que está fazendo a inspeção, é o engenheiro que está lá trabalhando, né? O pessoal da limpeza que está próximo ao equipamento, ou seja, todos os trabalhadores que estão naquela empresa trabalhando e próximos ou não do equipamento. Por exemplo, um acidente com caldeira atinge profissionais a 30, 40 metros de distância, caso aconteça uma explosão, né? Já teve acidentes catastróficos recentes pelo Brasil, né? No ano passado tivemos um no interior de Minas, não vou falar a empresa nem o que, eu só vou dizer para vocês que a caldeira explodiu e morreram trabalhadores que estavam próximos e alguns não tão próximos, trabalhando em outras atividades e, infelizmente, com um acidente fatal numa caldeira que estava com a pressão acima do limite do projeto, sem as inspeções em dia, sem o prontuário atualizado, sem o livro de registros atualizado pelo PLH. O PLH assinava sem saber o que estava assinando, né? Então, tudo errado, o festival de erro. Então, por favor, vocês sempre trabalhem de forma segura para que nunca tenhamos problemas com a, o bem mais precioso de qualquer empresa, que é o trabalhador. E aí, no próximo slide, que eu estou acompanhando aqui, né, o objetivo é manter a integridade do trabalhador, né, visando a saúde e segurança dos trabalhadores, claro, a integridade estrutural dos equipamentos. Porque se o equipamento está tudo bem,
uma caldeira, um vaso de pressão, uma tubulação de interligação entre esses equipamentos perigosos e tanques, então significa dizer que o trabalhador está protegido, ok? Agora, ainda assim, pessoal, os equipamentos podem falhar. Todo acidente pode ser evitado? Sim. Porém, o material pode falhar, a caldeira pode falhar, né? Ela pode entrar em colapso, pode fadigar. Porém, é muito mais difícil quando as inspeções estão em dia e eu presencio, né, através das inspeções periódicas, que o material está fadigando. O empregador é o responsável pela adoção das medidas, é o dono da empresa, o dono do equipamento, e o empregado ele tem a obrigatoriedade de exigir do empregador o cumprimento da norma. E aí fala considerações sobre o SPI através do anexo 2 da ANR. Então, indo para o capítulo 3, quais são os requisitos para eu poder implantar um SPI? Então, primeiro, eu ter os equipamentos de acordo com a norma para eu poder exigir a necessidade do SPI, tá? E ele vai oferecer de forma voluntária, porque ele quer ganhar o período entre inspeções. Ele tem que estar certificado. A certificação da empresa, quando você apresenta toda a documentação junto ao Ministério do Trabalho, ela vai credenciar, ela vai te indicar para uma empresa credenciada junto ao Inmetro, que vai fazer auditoria programada e vai validar se você está apto a ter o SPI autorizado pelo Ministério do Trabalho, tá? Através desse organismo certificador. Por exemplo, o Instituto Brasileiro de Petróleo é um organismo de certificação de produto. Então, o IBP vai fazer auditoria na minha empresa e vai verificar se eu estou apto a ter um SPI. Aí ela vai dar a certificação de que eu estou autorizado, uma vez ela checando toda a documentação, todos os prontuários, tudo direitinho que eu fiz nos meus equipamentos, e aí vai informar o Ministério do Trabalho. A empresa A, né, onde trabalha o professor Alexandre Schwenk, lá está certificada com o SPI junto ao Ministério do Trabalho, tá? E aí eu passo a trabalhar com o SPI, mas a qualquer momento que eu tiver uma ocorrência grave, né, com acidente, eu perco a certificação. Então, por isso que eu tenho que ter em prática o sistema próprio de inspeção de equipamentos com o cumprimento dos períodos especiais de inspeção, tá? De acordo com os itens da norma 13545, 13444, especificamente para vaso de pressão, primeiro, 13545, e para a caldeira, 13444. E o SPI deve ter alguns requisitos mínimos atendidos para obter a certificação. E aí o que acontece? Qual é o grande ganho? Como eu falei para vocês, eu poder dobrar ou aumentar o tempo. Reparem, por exemplo, se eu tiver uma inspeção periódica em uma caldeira, no caso aqui, perdão, no vaso de pressão. Primeiro exemplo, no vaso de pressão. A tabela 2 diz prazo máximos para inspeção de segurança periódica. Então, vamos dizer, o vaso de pressão categoria 3. Então, sem SPI, seria 3 anos para fazer inspeção externa, lá, medição de espessura, inspeção visual, inspeção de LP, PM, né? Vou fazer um ultrassom porque eu vi que eu tinha uma avaria lá numa coalizão externa no vaso, que seja. E faço todas as inspeções, inclusive da pintura. Ah, mas eu tenho meu SPI, então passa a fazer essa inspeção a cada 5 anos. Repare aqui à direita na tabela. Então, de 3 eu passo a fazer 5 anos. Mas aí vocês vão perguntar, professor, mas eu tenho que esperar 5 anos para fazer? Não. Se você, eu quero fazer a cada 3 anos, a cada 2 anos e meio, ou eu fiz esses trabalhos aqui de inspeção localizadas, eu vou lá, coloco no prontuário e isso vai aumentar o meu tempo. Ou seja, a nova inspeção vai ser a partir do momento que se houve uma última inspeção, né? Então, eu fiz, por exemplo, a inspeção hoje. Então, eu teria que fazer daqui a 5 anos. Mas no final desse ano, eu fiz uma inspeção. Então, o ano que vem, eu posso contar 5 anos a partir do final do ano que eu fiz a última inspeção, tá? Então, quanto mais inspeções você fizer,
mais íntegro vai estar o teu equipamento, desde que tenha celeridade e transparência nas inspeções. Tá? Os estabelecimentos que possuem SPI certificado poderiam ampliar os prazos da tabela 2, como vocês estão vendo, das duas colunas da esquerda para as colunas da direita. Aí olhando para vocês. E na inspeção interna do próprio vaso, categoria 3, vai de 6 anos para 10 anos. Poxa, professor, mas eu tenho que esperar 10 anos para fazer a inspeção? Não. Qualquer inspeção que você fizer, você ratifica o que você já fez e revalida a, a integridade daquele equipamento perante a norma do Ministério do Trabalho. Tá? E aí tem os demais requisitos aqui, por exemplo, quando é caldeira, categoria A e B, com SPI, né, eu posso fazer o intervalo de 12 meses, né? Eu não preciso fazer a inspeção a cada semestre, não. Eu faço a cada ano, tá? 18 meses para a caldeira de recuperação de álcalis, 24 meses para a caldeira categoria A, 30 meses para a categoria B com sistema de gerenciamento de combustão. Então, você tem que seguir o que está escrito na norma. Tá? O PLH não tem autorização para, uma vez realizando uma inspeção, ele burlar a norma, ele tem que seguir a norma, porque senão ele perde a, a certificação dele como profissional legalmente habilitado, que é um curso que ele faz pelo IBP para estar autorizado a assinar os documentos com PLH por aquela empresa que está certificada no Ministério do Trabalho com o SPI próprio. Tá? Então, tudo isso é rastreado. O SPI, né, que existe naquela empresa, ela tem que cumprir o anexo 2 e pode estender os períodos. Então, aí, de 12 vai para 24. Repara, ó, de 18 meses da recuperação de álcools vai para 24. De categoria B, vai de 12 para 24 meses. E vai para 30 meses de caldeira A. Entendeu? Então, ele pode trabalhar dentro desses prazos, entendeu? Sem SPI e com SPI. Então, a norma ela vai explicando. E quando eu tenho um sistema de instrumentado de segurança, o SIS, onde tem o DCBI, que é o controle contra a abertura invertida da válvula, é um sistema ainda eletrônico que faz um controle de segurança da válvula, é como se fosse uma trava da válvula. Tá? A empresa que tem esse sistema instrumentado, ela pode aumentar para 48 meses. E tem um outro que tem um sistema escalonado de válvulas de alívio de pressão. Então, conforme você vai aumentando a robustez da segurança do equipamento, para que o trabalhador não seja atingido caso aconteça um acidente, a válvula de segurança abre, mas a caldeira não explode, aliviando a pressão. Então, com isso, eu aumento mais ainda o prazo entre inspeções. Tá? E aí, no próximo tópico, em continuação, os requisitos. Para implantação, eu tenho que ter um pessoal próprio. Eu dei o exemplo no início do seminário daquele inspetor que é PJ e presta serviço para a empresa, assim, ó, prestei um serviço agora em janeiro, aí depois eu vou prestar um serviço em junho e outro lá em dezembro. Então, foram 3 serviços no ano. Ele não é próprio da empresa. Então, tem que apresentar um contrato de trabalho entre esse profissional PJ e a empresa. Quando ele é dedicação exclusiva, contratado, tem um contrato entre ele e a empresa dona do equipamento, aí ele pode fazer parte do SPI. Então, olha o que fala a norma. Com dedicação exclusiva, no item A, né? Com dedicação exclusiva, não é isso? E atividades de inspeção, atividade de inspeção, avaliação de integridade e vida remanescente. Aí o cara passa a ser parte do SPI. E isso já houve problemas, tá? Ah, mas eu tenho SPI. Então mostra aqui o contrato de trabalho. Aí mostra lá, o contrato de trabalho está escrito que é spot. Me mostra as evidências da inspeção desse inspetor. Aí tem uma evidência em janeiro, uma em junho e uma em dezembro. Não é SPI. A empresa multada, o PLH ele é punido e perde a certificação
de NR13 dentro do Ministério do Trabalho. Então, é importante cumprir os requisitos que estão escritos dentro da norma NR13, tá? Outro tópico, a mão de obra contratada para ensaiar no administrativo, segundo a regulamentação vigente, e para o serviço de caráter virtual, selecionada e avaliada segundo critérios semelhantes ao utilizado para a mão de obra própria. Então, é o que eu acabei de falar, o inspetor de solda tem que ter contrato com a empresa, dedicação exclusiva, tá? Então, vale também para os demais inspetores, tá? Não só o ente, por exemplo, inspetor de pintura, não é ente, né? Mas é a inspeção de pintura, então tem que estar de acordo com a. Eu tenho um técnico de mecânica que faz o teste de estanqueidade e o teste hidrostático. Ele tem que estar cumprindo o requisito A, tem que ter contrato. Tá? O serviço de inspeção de equipamentos proposto com um responsável pelo gerencialmente formalmente designado para a função, que é o PLH. Tá? Geralmente a empresa ela define o PLH para eles não só ser o responsável, que tem que ser um engenheiro mecânico criativo, porque o governo federal e o Ministério do Trabalho quer um engenheiro com criativo. Por quê? Se ele descumpriu a NR13, se ele houve um acidente com perda de vida, ele é responsabilizado criminalmente, com perda do CREA, com responsabilidade criminal na justiça, pela morte daquele trabalhador. Tá? Então, o negócio é muito sério. E também o dono da empresa, né, os diretores, as pessoas envolvidas no processo, que são os responsáveis por aquele equipamento. Tá? Então, não é só o PLH, o dono da empresa é corresponsável. Mas eu tenho que ter existência mínima de condições de manutenção do arquivo técnico, que é o prontuário, com o livro de registro, com tudo, e o databook de fabricação do equipamento e de todas as intervenções de inspeção. Todos os procedimentos têm que estar escritos, né? Procedimento de solda, procedimento de inspeção, de visual de solda, procedimento de ensaio de LP, de partícula magnética, de ultrassom, de radiografia, de pintura. Pintura tem que estar assinada pelo nível 2 de solda tem que estar assinada pelo inspetor de solda nível 2. Procedimento de ultrassom tem que estar assinado pelo inspetor de ultrassom nível 3. Né? Pintura pelo inspetor de pintura nível 2, já falei. LPPM, pelo LP e pelo PPM nível 2, nível 3. Então, tudo isso tem que estar devidamente rastreado. Todos os aparelhos têm que estar calibrados, né, para fazer lá a medição de espessura, ultrassom DTUT, comprimento mínimo da programação de inspeção, tudo isso tem que estar sendo cumprido para que a gente possa validar a inspeção, ok? Então, estou vendo aqui o slide, está passando. Com isso, eu chego a uma certificação voluntária. Aí o Ministério do Trabalho, através da NR13, no anexo 3, reconhece, mas olha o que ela fala. O PLH pode, através da certificação voluntária, obter o reconhecimento de sua competência profissional. E tem que ter, porque se não tiver esse reconhecimento, junto ao Ministério do Trabalho, né, de que ele foi treinado, foi certificado, ele responde pelo PLH da empresa, ele não pode assinar os documentos perante a responsabilidade civil e criminal, dentro da NR13. Aí a empresa, o que o Ministério do Trabalho faz? Ela pune criminalmente os donos da empresa pelo acidente, sozinhos, tá? Porque é responsabilidade da empresa contratar o PLH e ele é corresponsável. É o primeiro responsável. Tá? Essa certificação voluntária deve ser feita por organismo de certificação de pessoas, pela coordenação de acreditação do INMETO. O esquema da certificação a ser desenvolvido pelo APC deve considerar como pré-requisito o candidato à certificação voluntária possua graduação de nível superior em engenharia mecânica, tá? Pelo respectivo conselho para atribuições do PLH, tem que ser engenheiro mecânico, tá bom? E aí o programa de certificação voluntária, né, passa por um processo de treinamento com capacitação, onde há a qualificação dele, com avaliação, análise e decisão, formalização, quando ele é certificado,
É supervisionado a cada ano ou 2 anos, vai depender se teve algum evento de acidente ou algum sinistro naquele equipamento, para ter a manutenção da sua certificação. E a recertificação é a cada 60 meses, ou seja, a cada 5 anos, né? Como é o inspetor de solda nível 1 e o nível 2, né? Você tem a validade da recertificação, é igual. Os profissionais que obtiverem o reconhecimento de suas competências profissionais, através da certificação voluntária, deve ter essa informação divulgada pela autoridade competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. Tá? Ele é o responsável legal e tem que ser informado, né? Tem que estar à disposição do Ministério do Trabalho para auditoria e consulta. Depois disso tudo pronto, pessoal, aí o capítulo 4. Qual é a efetividade da NR13? Bom, a efetividade é que eu tenho um PLH, eu tenho um SPI, eu tenho execução de inspeções detalhadas, eu tenho um plano de inspeção e testes, eu tenho um plano de manutenção daquele equipamento, onde o plano de inspeção e teste tem que estar dentro do plano de manutenção. Todo esse plano de manutenção é cumprido. Eu utilizo a técnica da inspeção não intrusiva, que o Ministério do Trabalho e a NR3 já estão aceitando. Ou seja, eu preciso abrir o tanque para fazer o vaso de pressão para fazer uma boroscopia? Não, porque basta eu fazer o mapeamento com phased array de ultrassom, né? Ou ultrassom scanner, que eu consigo prolongar essa vida de inspeções do intervalo de 2 para 4 anos, de 6 para 10, como eu dei lá o exemplo do vaso de pressão categoria 3, para a inspeção interna, né? Entendeu? Então, ele já reconhece a inspeção não intrusiva. Tá? Eu consigo reduzir o custo e o prejuízo com a parada de produção, porque se eu reconheço uma inspeção não intrusiva, eu faço lá o phased array com aquele vaso em produção, né? Porque só me interessa inspecionar a parede do vaso. Não me interessa inspecionar o que está acontecendo lá dentro, qual o fluido que está sendo transportado, que está sendo produzido naquela unidade industrial. E serve para caldeira, serve para tubulação e também para tanque. Eu regularizo a identificação das válvulas de segurança. Quanto mais válvulas de segurança, mais seguro o equipamento, desde que elas estejam calibradas, desde que elas têm um prazo de calibração válido e são recalibradas dentro do prazo. Então, todo esse plano de calibração de válvulas, de inspeções internas e externas, inspeções não intrusivas, tudo dentro das periódicas e programadas que estão dentro do plano de manutenção, mostra a celeridade e a integridade daquela empresa na manutenção do equipamento, né? E você está tudo evidenciado no livro de registros e no prontuário com todas as inspeções lá dentro. Então, a organização é o sucesso quando você elenca toda a documentação daquele equipamento, onde todos os documentos estão assinados por profissionais que realizaram as inspeções dos seus níveis de competência, seja de solda, seja de end, seja de pintura, seja de teste hidrostático, né, na mecânica, técnico mecânico, engenheiro mecânico, ou teste de estanqueidade. Eu regularizo a proteção e uniformizo, né, que é o próximo tópico aqui, né? Eu regularizo os instrumentos e inspeções das esferas, que tem que estar de acordo também como se fosse um vaso de pressão, tá? Na NR13 não fala em esfera, fala em vaso, tubulação, caldeira e tanque, mas a esfera é um vaso, né? Eu regularizo o plano de inspeção de tanques, os PITs, né? Seja testes de tanque, plano de inspeção e teste do tanque, ou o PIT de um vaso, ou o PIT de uma caldeira, o PIT de uma esfera, PIT da tubulação, e eu faço o cumprimento integral do programa de inspeção. Tá? Então, eu fico completo. Eu posso fazer a recomposição dos efetivos de inspeção e operação, por exemplo. Eu tenho o SPI, tenho um contrato com
10 inspetores, mas eu vou trocar um inspetor de solda nível 1 e vou trocar o inspetor de pintura nível 2. Não tem problema, eu contrato um novo inspetor dentro do período antes que o antigo saia, para eu não perder essa passagem de informações no prontuário, porque pode ter um evento. Eu anexo a documentação no prontuário, escrevo no livro de registros e comunico ao Ministério do Trabalho que eu fiz uma alteração dentro do meu corpo técnico do SPI. Com isso, eu estou autorizado a recomposição do efetivo de inspeção e operação daquele equipamento. A vantagem é que eu consigo, com a NR13 bem implantada, a melhoria na instrumentação das caldeiras, eu faço a reincorporação de ativos terceirizados, né? Por exemplo, o que isso é importante? Mas daqui na minha indústria, né, eu tenho caldeira, vaso de pressão, mas os tanques não são meus, são de uma empresa terceirizada. Opa, você é responsável pelos equipamentos terceirizados que estão dentro da tua empresa. Então, aquele monte de vasos de pressão de ar comprimido que estão lá dentro da tua empresa, mas são de terceiros, você é responsável caso esses vasinhos de ar pneumático, tipo de posto de gasolina, se houver um acidente. Então, você tem que pegar a tabela para vaso de pressão, olhar lá a pressão, olhar o volume do vaso e pelo PV, na multiplicação dentro da norma, se for maior que 8, eu fazer um enquadramento dentro da NR13. Ou desenquadrar esses equipamentos terceirizados. Ou você enquadra ou desenquadra, que é a reincorporação, né? Retirada de operação de diversos equipamentos obsoletos, e aí você tem que desenquadrar da NR13. Eu tenho que acelerar os programas, os cronogramas de projeto de alteração e reparo. Eu tenho que comunicar ao Ministério do Trabalho e os sindicatos de que eu estou fazendo tudo de acordo com a norma NR13 junto ao Ministério do Trabalho, tá? Para mostrar a celeridade, a ética, a transparência e o cumprimento da norma. Porque se você faz tudo isso e acontece um acidente, né, a caldeira explode, mas não foi por falta de inspeção, não foi por falta de toda a documentação, foi tudo correto, mas ela falhou, simplesmente falhou. Infelizmente, perdemos o trabalhador, morreu, mas ninguém pode ser culpado, porque todo o trabalho foi feito de forma correta, tá? Isso é uma exceção da exceção. Mas 99% dos casos, o acidente acontece por negligência de tudo isso que está escrito na NR13, inclusive do próprio PLH e todos os serviços realizados de reparos sem projeto de alteração e reparo. Tá? Para isso, o PLH tem que participar dos cursos que os auditores fiscais elaboram para as delegacias regionais de trabalho, e são evidências da revalidação do cumprimento da NR13. Eu tenho que fazer abertura de negociações locais em maior nível, visando a saúde, segurança e meio ambiente, para envolver os sindicatos de que a empresa tem o NR13, que ele cumpre tudo e todos os prontuários estão lá à disposição. Isso tem que ser em ofício comunicado ao Ministério do Trabalho, né? mostrando a celeridade, a transparência. O processo do SPI tem que estar consolidado dentro da empresa, proporcionando uma melhor definição das sanções e melhor definição sobre a abrangência do termo de confidencialidade. Tá? E aí, como eu falei, recomposição dos efetivos de inspeção, melhoria de instrumentação das caldeiras, reincorporação dos ativos terceirizados ou desenquadramento de equipamentos que não... Por exemplo, operava lá um equipamento com a pressão cujo volume PV era maior que 8. Então é enquadrado na NR13. Mas hoje, aquele vaso trabalha com a pressão inferior, ele é muito antigo, e o volume, eu não trabalho mais ele em carga total. Então, eu posso desenquadrar o vaso da NR13 aprovado pelo PLH e fazer a comunicação ao Ministério do Trabalho. Tá? Aceleração dos cronogramas de reparo, envolvimento e certificação SPI, revalidando aqui a informação
é emitida pelo IBP através da Comissão de Certificação CONCER do IBP, tripartite, trabalhador, empresa e governo. Tá? Aqui um exemplo de como a inspeção baseada em risco, né? A Risk-Based Inspection, ela revalida os itens da NR13, claro, desde que a documentação esteja cumprindo a API RP 570 e 571, tá? A nível de probabilidade de falha, mecanismo de dano, consequência e os riscos, tá? Seja plano de inspeção, inspeção não intrusiva, nível de complexidade baixo ou alto e investimento. E aí, em comparação, como a NR13 está aceitando cada vez mais a inspeção não intrusiva, desde que eu implemente, de acordo com a API RP 570, 571, que é a inspeção baseada em risco, tá? Com a matriz de risco, ou seja, o equipamento, quanto maior o risco, maior o nível de inspeção, quanto menor o risco, menor o nível de inspeção. Tá? Novas tecnologias de end que estão chegando, além do phased array, mapeamento, né? Com o scanner todo automático, daquela inspeção não intrusiva, somado à inspeção por corrente parasita, tem outras técnicas que estão evoluindo para revalidação de inspeções junto à NR13. Para isso, a gente tem que reunir toda a documentação e submeter ao Ministério do Trabalho, para validar e poder autorizar a empresa a seguir na NR13, tá? Com toda aquela validação. Então, pessoal, eu deixo aqui agora as referências bibliográficas de tudo que está publicado aí na internet, né? Não adianta eu botar referência bibliográfica onde vocês podem não conseguir ter acesso à fonte de documentação que eu apresento nos seminários. Então, não só a norma, mas também o processo de certificação de SPI do professor Odilon Roberto Horta, perdão, Roberto Odilon Horta, Fundamento de Gestão de Ativos aplicados à inspeção não intrusiva, do Marcelo Hessel Castilho. A Camila Ponte Pena fez um trabalho muito legal de RBI, com processo todo dia, inspeção baseada em risco e a inspeção não intrusiva para homologar inspeções junto à NR13, e o Ministério do Trabalho validou, né? Então, a INI está cada vez mais bem-vinda dentro da NR13, e todo o processo a gente tem que fazer de validação junto ao Ministério do Trabalho, ok? Então, queria deixar aqui meu e-mail, estou à disposição de vocês. Caso alguém queira fazer alguma pergunta aí, os alunos presentes. Corre, seja bem-vindo. Tudo bem, guerreiro? Uma perguntinha. O PLH, se ele quiser se certificar sozinho, ele consegue ou pode ser só através de uma empresa? Ele pode fazer sozinho, sim, tá? Consegue? Perfeito. Você tem que fazer o processo todo junto ao Ministério do Trabalho. Só que, é claro, é muito melhor quando você faz através da empresa, porque todos os custos dessa certificação a empresa vai custear. Mas uma vez você sendo PLH e você tendo essa certificação com um sistema próprio de inspeção, você carrega o teu histórico, e mesmo que você monte um novo time de SPI, o Ministério do Trabalho reconhece você como o gestor, né, da NR13 para todos aqueles equipamentos, e você revalida o processo, né? Por isso que é importante você ter todo o histórico dentro do Ministério do Trabalho, para ele poder, através por exemplo, do IBP, né, que vai fazer a análise, é um dos exemplos, né, de um órgão certificador. Ele vai fazer um teu processo junto ao Ministério do Trabalho para te autorizar como PLH a continuar, independente da empresa A, B ou C. Então, qual é o órgão que certifica Então, o o... IBP é um dos órgãos autorizados pelo Ministério do Trabalho, Ah, que delegou o Inmetro para credenciar as empresas autorizadas a fazer certificação de PLH e certificação de SPI, né? Que é o método, né? Inmetro, Ok. o Inmetro que define. O IBP é uma delas, mas tem outros organismos certificador de produto, né?
Então, se entrar no site do Inmetro, lá você procurar empresas OCPs para NR13, aí dá a lista das empresas que estão habilitadas a ser organismo certificador de produto. Ok. Ô, Schwenk, outra perguntinha, Schwenk. O pessoal da fazendo inspeção de tubulação, né, nos pontos de apoio, é meio complicado, né? Está com corrosão, você não consegue fazer inspeção visual. Você tem algum ensaio que você sugere para isso? Hoje, né, na verdade, o primeiro, você sabe que o desafio é a corrosão, né? A corrosão, você tem diversos ensaios de corrosão que você faz e junto à Abraco, né, tem empresas especializadas com profissionais certificados em corrosão. Então, tudo isso é importante, ou seja, você não tem que ter o domínio técnico da corrosão, mas você tem que trabalhar com profissionais certificados em corrosão que vão fazer análise, corrosão sob tensão, corrosão, né, que tipo de corrosão é, e qual é o mecanismo que está sendo feito de combate para. Você não consegue eliminar a corrosão, mas é para fazer o cálculo da vida remanescente daquele equipamento, né? E, claro, existem situações que você condena o equipamento, porque a corrosão está tão acelerada que na medição de espessura eu já estou abaixo do limite mínimo do projeto daquele equipamento. E quando você fala de suporte de tubulação, sela, suporte mola, as corrosões às vezes estão tão aceleradas que você está invadindo a espessura mínima daquele tubo. Já passou do suporte, já está lá no tubo. E você condena o tubo sem precisar da análise da corrosão, entendeu? Mas, quando o tubo está intacto, você tem que fazer uma análise mais criteriosa com o ensaio de corrosão e você registra tudo isso lá no prontuário e anexa no livro de registros se houve alguma intervenção. Eu precisei tirar aquela cela, trocar. Aí você vai fazer um projeto de alteração e reparo e o PLH assina. Se tem procedimento com solda, aí tem que ser nível 1, nível 2, tem que ser toda a documentação daquele reparo, desde o projeto até a pintura final, né? A aplicação do revestimento protetivo, com o inspetor de pintura nível 1, que fez o procedimento, para um revestimento com poliuretano, epóxi, mais o nível 2, que fez todo o desenvolvimento do procedimento e a validação final dos ensaios junto com o nível 1. Então, toda essa documentação tem que ser validada por normas e acrescida lá, apresentada junto do prontuário, claro, à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho. O Schwenk, só uma coisinha. A gente está com um problema seguinte. Numa tubulação de um pipe rack, você faz por da linha. Só que ela está. O hidrocarboneto, ela não pode parar, então você não pode mexer. E está tendo corrosão no ponto de apoio. Ou seja, alguns estão usando ondas guiadas de longo alcance ou curto Boa. alcance. Você acha esse ensaio confiável? Ou você Sim. sugere outro ensaio mais confiável? Qual a Bom, tua experiência nisso aí? você pode fazer um mapeamento de ultrassom, né, que não necessariamente é um phased array, mas tem algumas empresas especializadas em fazer inspeção não intrusiva por ultrassom mapeado, ultrassom scan, né? O phased array é uma das técnicas, mas tem a TOFD, né? Então, você tem que se cercar de inspeção para validar se o tubo está preservado, a parede do tubo está preservada ou se a corrosão já passou do suporte e está comendo a parede do tubo além da espessura mínima. Entendeu? Então, você não vai parar a linha para fazer isso. Então, você tem que cercar de inspeções que validem a estrutura externa do tubo da suportação, tá? Mas não é fácil, porque a corrosão está ali danificando todo o teu acesso. Então, você tem que ter empresas especializadas nisso e profissionais com essa experiência. Não é simples. Ok. Eu tive um Obrigado. problema, eu tive um Pode falar. problema parecido numa usina termoelétrica
e a gente foi através de uma empresa especializada em corrosão. Ela fez toda a análise, não utilizou onda guiada, mas utilizou mapeamento por ultrassom, e a gente percebeu que a corrosão não estava só no suporte, estava já no interior do tubo, entendeu? Porque eu tinha a presença de cloretos no fluido, então estava vindo também de dentro do tubo para fora. Aí, para não acontecer o risco de um acidente, porque aquela tubulação era de alta pressão e um fluido inflamável, aí nós fizemos a interrupção da linha e trocamos aquele trecho todo. É uma decisão que tem que tomar também. Você, no início do seminário aí, você falou algo em relação ao TH. Eu tenho uma dúvida. No caso de um reparo, de um par, uma alteração, um reparo, somente seria o TH ou tem um outro ensaio que poderia cobrir o TH? Então, eu dei um exemplo agora da corrosão, né? Então, a gente fez um projeto de alteração e reparo para o suporte da tubulação. Fizemos o projeto, preparamos tudo, só que quando as inspeções foram evoluindo, a gente viu que não ia continuar, não adiantava fazer uma alteração e reparo, que não ia salvar o tubo. Então, aí mudamos o PAR. A gente fez um novo projeto, trocando aquele trecho de tubulação. Tudo isso tem que ir para o prontuário e para o livro de registro, toda a intervenção naquela linha toda. Então, você tem que. As inspeções, você não tem limite. Não quer dizer que é só medição de espessura, visual de solda, visual de todo o equipamento, né? Dimensional, né? Porque de repente você tem um limite daquela curvatura, então está com abarroamento muito grande no tanque, por exemplo. Então a inspeção dimensional também inviabiliza o projeto do equipamento, mas você também tem os ensaios não destrutivos, LP, PM, ultrassom, onde você detecta defeitos que não foram do processo de fabricação, porque você tem um databook e prova lá que ele veio pronto, mas foram da operação do equipamento. Então, você vai evoluindo nas inspeções. E você tem outras inspeções, que são corrente parasita, ondas guiadas, tem webscan para o ultrassom, phased array, TOFD, você tem, alguns casos, radiografia também, né, com gammagrafia. Então, quando você usa os especialistas em empresas que fazem inspeções em situações da tua aplicação, você está municiado de toda a documentação e você, como PLH, que é o profissional legalmente habilitado, você vai poder decidir junto com a empresa, né, que é o seu patrão. Olha, isso aqui nós estamos correndo um risco, não devemos operar esse equipamento. Ou não, você vai revalidar, né? Porque se deu tudo certo, você vai revalidar e o prazo da nova inspeção começa a contar a partir dali. Ah, mas eu tinha uma inspeção periódica para fazer daqui a 2 anos. Eu estou no meio do tempo, né? Ah, mas eu fiz agora, porque nós presenciamos numa inspeção de rotina e vimos esse problema. Então, a partir de agora, vai começar a contar o prazo. Mas, em função dessa ocorrência, nós vamos agora aumentar a lupa para esse equipamento, né? Daqui a 6 meses, nós vamos, ou antes, né, voltar a necessitar da intervenção nesse equipamento ou não. Então, a engenharia de manutenção, né, que funciona numa empresa séria, ela tem que ter esse programa de inspeção periódica e rotineira do PLH dentro do programa de manutenção e cada caso é um caso para você poder ver quais ensaios, que tipo de inspeção. Ah, é só o teste hidrostático? Não. Depende do caso, entendeu? Então, você tem que, Ed Carlos, abrir o leque das inspeções, porque não é só o teste hidrostático. Às vezes, você vai fazer o teste hidrostático, o equipamento está numa situação tão ruim que você pode ter um acidente. Então, não necessariamente o teste hidrostático. Tá? Ô, Alexandre, Pois não, só dando um exemplo aí que o amigo perguntou, recentemente na empresa onde eu trabalho, nós tivemos uma intervenção num vaso de pressão
que apresentou uma corrosão acentuada numa determinada região, né, da parede do vaso, e para fazer o teste hidrostático, né, como foi uma parada programada, se tornava inviável. E daí foi Exato. aberto uma janela, foi feito, né, um PAR e foi feito phase de array. Daí nessas soldas, e não testou hidrostaticamente. O PLH daí validou o, essa intervenção do equipamento, sem a necessidade do TH. Então, a gente consegue Exato. validar, como o senhor falou, através de outros ensaios. Exato. E aí, até porque a questão da segurança, né? Pensa, porque as soldas, né, que foram avaliadas pelo projeto, né, você tem aqui ó, o projeto, então você tem um nível de pressão do projeto para aquele equipamento. Você tem a pressão de operação, que está aqui embaixo. Né? O teste hidrostático ele fica aqui no meio. Desculpa, saiu aqui minha imagem, né? Fica entre, vou daqui, que eu acho que é melhor. Peraí. Deixa eu ver até onde. Bom, você tem três pilares. O teste, o projeto está aqui em cima, o hidrostático está no meio e a de operação está aqui. Só que dependendo da situação, para que eu preciso chegar aqui? Se às vezes ele não está nem trabalhando mais naquela operação, ele está trabalhando numa pressão menor. Então, isso tudo o PLH define. Ó, a partir de agora, o vaso não vai trabalhar mais com pressão de 20 quilos, vai trabalhar com pressão de 15. E aí, quando isso acontece, por quê? Porque o phase array foi lá, validou que as soldas estão legais, fez o mapeamento do costado, fez tudo, mas não precisa fazer um teste hidrostático, porque eu não vou trabalhar mais com vaso naquela pressão. Então, existem outros mecanismos, claro, desde que você tenha um patamar novo de pressão e não aquela de projeto, porque você fez uma intervenção no vaso, né? O correto fez uma intervenção no vaso, de solda, de troca, de uma boca de visita, de uma válvula soldada no costado, qualquer coisa, você tem que fazer. Mexeu na integridade, tem que fazer um novo teste hidrostático. Porém, você tem mecanismos para revalidar sem necessidade de fazer o teste hidrostático, porque tem que isolar a área, tem que parar a produção, e dependendo da pressão que ele vai trabalhar, o profissional pode decidir o PLH em esses ensaios serem satisfatórios. Tá? Shank, Obrigado, Fê. Então, Shank, tá me opa, ouvindo? J- JJ, seu seja parceiro de bem-vindo. luta. Opa, Deixa eu só acrescentar o que os colegas falaram, hein? seja A gente, quando bem-vindo, trabalha em Jorge. manutenção. Obrigado, meu irmão. Foi um prazer aqui estar aprendendo coisas que eu não sabia. Isso é muito bom, Aham, sempre muito bom. Quanto à questão de manutenção, a gente trabalha muito em plataforma de petróleo, a gente usa muito a MPCC2, né? A MPCC2 permite algumas manobras no equipamento para prolongar a vida útil desse, né? Como esse corte de janela, colocar chapa de reforço, reforçar com algumas técnicas que ela determina lá. O ASM-PCC2 tem sido muito usado em manutenção para reparo de equipamento, tubulação perfeito. também e vasopressão. O que acontece na primeira pergunta que foi falada aí sobre a questão do TH e END, né? Existem normas, principalmente a API, que permite que o END substitua o TH, a aspersão volumétrica, mas o TH não substitui END. Isso é Perfeito. uma máxima interessante, porque a gente deve ter na cabeça, por exemplo, você faz um reparo num equipamento, numa solda, a norma permite que você, uma questão, como você disse, muito bem dito, que a bezelinha não suporta mais o TH, você garante naquela região a, a, a boa qualidade da solda em relação à tripressão interna, executando um end volumétrico, como você falou, fez radiografia, Exato. ultrassom convencional, né? Isso a gente faz muito em plataforma de petróleo, porque não pode Legal. parar. Não pode Exato. parar e você tem que dar feedback rápido para a planta voltar a funcionar. Isso deve acontecer também, não é muito a minha praia, mas é refinaria de petróleo, né? Que, Sim, como você sim. disse, parar uma linha é sempre muito difícil. Então, por vezes, o volumétrico substitui TH, mas o TH jamais substitui o Jamais volumétrico. vai substituir. Perfeito. Obrigado. E é isso mesmo. E assim, lá nas usinas termoelétricas, né, onde eu trabalhei bastante com o NR13, exatamente isso. A gente fazia de acordo
com a pressão de operação, e o interessante, a gente instalava mais PSVs escalonadas para poder ir aliviando a pressão do sistema e se comportando conforme a necessidade, até para poder evitar erros, né, de manobras de operação, porque o cara quer produzir, ele joga mais pressão, só que a linha não está preparada para aquilo, não é o projeto daquilo. Então, ela tem que trabalhar de acordo. Então, a gente escalonava as válvulas PSVs de acordo com DCBIs lá na sala de operação. E com isso, é por isso que aumenta o intervalo entre inspeções, porque o Ministério do Trabalho entende que isso aí é uma proteção da proteção para não colapsar a linha, né? E isso é bacana, é um recurso que é muito utilizado, mas por quê? Porque o teste hidrostático, de verdade, ele só funciona quando eu fabrico o equipamento, né? Depois que ele entra em operação, meu amigo, você não vai mais refazer o teste hidrostático lá da fábrica. Você vai até numa situação, mas com a pressão menor, não com a pressão de projeto, de acordo com o cálculo lá, né, que é feito a fabricação do equipamento. Frank, obrigado aí, JJ, também pela contribuição e o Anderson também. Minha pergunta era mais voltada pelo que o JJ também falou, e ia fazer essa pergunta, ele já fez, mas foi muito bom. Porque a gente fala, como a gente é técnico, a gente está subjugado ao PLH, né? A gente tem que fazer aquilo que ele Exato. coloca, entendeu? É, A gente tá... mas desculpa, Carlos, não sei querer te interromper. Aí que é o perigo. Pode Depende do interromper. PLH. Então, você tem que também um olho no padre e outro na missa, né? Então, você tem que. Peraí, poxa, mas esse caminho aqui não está bom. Aí pega a norma, dá uma estudada lá, leva para o PLH, olha só o risco que nós estamos correndo aqui, né? Vamos reavaliar. Então, também tem que saber jogar na equipe, né? Então, o PLH, os que eu trabalhei, né? E, na verdade, fizeram parte da minha equipe juntos, os caras muito bons que escutavam, que analisavam a necessidade da manutenção, da produção, mas também tudo com segurança, né? A gente tem que ter aquela visão do trabalhador. E o profissional muito experiente é esse cara que é aquela figurinha que a gente completa o álbum, mas não completa porque está faltando ele. Você não encontra, entendeu? O PLH que entende essa colocação que você fez, que o Jorge colocou, né, o Jorge João, que o Costa colocou, e que nós temos que, bom, qual é o resultado? O que nós vamos fazer? Entendeu? Não, vamos por aqui, que esse caminho é mais seguro, tem que decidir sempre a favor da segurança e atendendo, claro, aos requisitos da produção. Mas tem uma hora que tem que falar para a produção, não tem jeito, eu vou ter que trocar esse vaso, eu vou ter que trocar esse tubo, esse trecho de tubo, esse tanque, esse bocal, e tem que dar um basta, senão o acidente vem. Exato. Porque eu estava falando, porque tem a questão estrutural, né? Que muitas vezes a gente não coloca em conta, né? Exato. Estrutural do Exato. equipamento. É, E o isso equipamento mesmo. realmente aguenta aquele peso que vai ser colocado nele. Eu falo pelo tempo, né? A gente fala pelo tempo de vida útil do equipamento. Se aquela estrutura Sim, ainda aguenta todo esse peso que vai ser colocado, toda a pressão, além da que já é cotidiana dele, né? exato. Por isso que a gente fala de vida remanescente, entendeu? Porque saiu da fábrica, amigo, já começa a contar. E a corrosão é o maior inimigo, ela que não para de contar, ela que vai diminuindo a vida. Em operação, não está em operação, não importa. A corrosão não para, Exatamente. tá? Bom, pessoal, alguma pergunta a mais? Alguém quer falar mais uma coisa? Eu tenho uma dúvida, Frank. Boa noite, Opa, Leonardo. Eu boa tô, noite, tra... Leonardo. eu tô trabalhando em um projeto, é um projeto remanescente, tem vários equipamentos que se enquadram em NR13, só que Perfeito. como o projeto foi descontinuado, os projetos foram adquiridos por uma outra empresa, foram Hum, parcialmente instalados e ficaram aí 10, 12 anos parados. E agora é escopo da empresa que eu estou trabalhando a emissão dos prontuários NR13, tá? E o que que aconteceu? Muitas empresas quebraram. Eu não tenho essa documentação, né? Então, assim, a dificuldade em conseguir a documentação e a minha dúvida. Quando eu tenho parcialidade na documentação,
tem vaso de pressão. Por sorte, não é nada agressivo, eu não tenho categoria de fluido inflamável, explosivo. A maioria é ar comprimido, mas se enquadra em NR13. Nesse caso, eu tenho que, por exemplo, se eu não tiver a memória de cálculo, eu tenho que emitir uma memória de cálculo. Se eu não tenho o certificado de teste hidrostático do vaso, eu tenho que fazer um novo TH. Tudo isso eu Exato. vou ter que emitir novamente. Vai ter que emitir novamente a reconstituição do prontuário. O PLH ele tem que ser muito criterioso para analisar, além disso, memória de cálculo, por exemplo, o TH, não é fazer o TH de cara, é ver as condições daquele equipamento para fazer um teste hidrostático. Então, vamos fazer primeiro os ensaios, as inspeções de solda, superficiais, as volumétricas, até para você falar assim, pô, mas falaram que esse equipamento não teve reparo. Aí quando você faz um LP ou um PM, aí você vê, caramba, tá vendo aqui, ó, trocaram essa parte do costado. Então, você começa a detectar intervenções que aconteceram naquele equipamento que você não tem o projeto de alteração de reparo, porque você não tem um prontuário. Então, tudo isso, o PLH tem que ser criterioso e não fazer o hidrostático de cara. Deixa o hidrostático para o final da fila. E você vai se cercando. Conforme a documentação toda vai evidenciando que aquele equipamento está seguro ou não, aí você pega a pressão de operação e você pode fazer no final, que passou em todos os ensaios, volumétrico, tudo e tal, você está cercado da documentação, medição de espessura está legal, não tem vida remanescente de redução de espessura, dá para você fazer um cálculo que quando foi fabricado, fazer a conta de frente para trás. Aí você faz o teste hidrostático também dentro da pressão de operação e não da pressão de projeto. Pronto, você está cercado de documentação e você pode limitar com PLH que esse vaso, essa caldeira, esse tanque, essa tubulação que trabalha com fluido A ou B, né, que é lá inflamável, combustível entra e sai de caldeira, vai trabalhar até pressão de X, que é a pressão do teu teste hidrostático de operação. Mais que isso, não autorizo, porque não temos o histórico da própria memória para ele poder dizer se ele pode trabalhar com a pressão maior que essa. Você limita ali, entendeu? Mas você está cercado de tudo que você podia fazer de inspeção naquele equipamento. Ah, tá entendido. É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. A gente está começando a fazer, já fizemos no vaso o visual e o LP. Inclusive, achamos problema no LP, já tivemos que fazer reparo em solda, Olha aí. né? Então, com certeza eu vou ter que testar, né? Mas a gente está Exato. a gente tá se cercando, sim. Estamos fazendo É, todo esse levantamento primeiro é para ótimo. depois o teste hidrostático ser a última etapa. Última etapa. E bota naquela pressão de operação e que você pode chegar a uma situação que você não vai nem fazer. Porque você, como o Jorge João explicou, você tem um amparo de uma norma que te diz até onde você pode ir sem precisar do teste hidrostático. E a pressão de operação atende e você não precisa validar com o hidrostático, entendeu? Agora, conforme você vai fazendo inspeção, você vai descobrindo mais coisas. Você vai Sim. descobrindo mais surpresas que ninguém te contou. Tá bom, te agradeço aí, Frank. Muito obrigado aí pela ajuda e pela iniciativa. Boa noite. Tá? Eu que agradeço a todos os presentes aí que participaram, né? E elencaram perguntas interessantes e aumentaram o nível, como a gente fala, jogou a régua lá em cima para que a gente pudesse aqui fazer o nosso compilado de aprendizado. E para mim também foi, tá bom?